amigos, familiares, a todos aqueles que têm assistido os vídeos no canal da tia Juliana de Deus. Mas alguns podem estar se perguntando: quem é a tia Juliana? Da onde veio a tia Juliana? Como tudo começou? Hoje eu quero compartilhar um pouco com cada um que tem assistido, aqueles que têm dado seu like, aqueles que têm se inscrito no canal da tia Ju. Compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na vida da tia Juliana e que o Senhor continua fazendo. A tia Juliana nasceu no ano de 1981, no dia 16 de outubro, através de um casal maravilhoso, dado por Deus, o saudoso Adalberto de Deus e Maria Aparecida Rocha de Deus. A tia Juliana, com 7 aninhos, comecei o ministério, a chamada infantil. Alguns podem indagar, mas como? Com 7 anos, ainda uma criança. O nosso Deus, Ele faz assim. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 127, que os filhos são herança do Senhor. Eu fui criada num berço evangélico, na Assembleia de Deus do Ministério de São Bernardo do Campo. Nasci e fui criada neste ministério. E com 7 anos de idade, uma líder que hoje também já dorme no Senhor, saudosa Maria Flor de Maio, ela identificou algo de uma liderança em mim. E naquele momento, ela me chamou para fazer parte do Departamento Infanto-Juvenil e também para trabalhar na Escola Bíblica Dominical. No momento, para mim, era um desafio muito grande, mas ali ela disse: Juliana, você não vai estar só, você foi ensinada, porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho. E os meus pais me ensinaram no caminho, desde bebê, na Escola Bíblica Dominical. Por isso a importância de você levar o seu filho para a Escola Bíblica Dominical. Então, desde bebê eu fui levada à Escola Dominical. Todos os trabalhos infantis, a tia Juliana estava lá no Jardim Esmeralda, com a irmã Eva, com toda a família Brum, Célia Brum, toda a família, né, que era no período daquele momento, ali no Jardim Esmeralda, com o Departamento Infanto-Juvenil. E assim foi crescendo. Eu tinha a nossa querida, que eu considerava como vó para mim, Alzira Coimbra, que também já dorme no Senhor. Ela não deixava, até os círculos de oração, ela me levava junto com ela. Olha a importância de até na oração você poder levar a criança, ensinar para outra geração aquilo que você tem aprendido. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos 145, versos 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o grandioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes, e anunciarei o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Então, foi de geração a geração, uma família de adoradores. Até hoje eu tenho a minha querida avó Maria de Lourdes, uma grande intercessora e guerreira. Isso é importante, você ter exemplos a serem seguidos. E assim foi a trajetória da tia Juliana. Desde pequena, sendo ensinado na escola dominical, indo ao círculo de oração, participando da assistência social, vendo a minha avó, vendo a minha mãe, Maria de Deus, trabalhando ali com todo fervor na igreja, ajudando na assistência social, e fui crescendo. E com 7 anos, quando recebi este convite, naquele momento eu fiquei bastante temerosa. Mas a irmã Maria Flor de Maio, muito sábia, ela disse: filha, não fique temerosa. Deus sempre coloca alguém para estar ao lado, para ajudar e para ensinar. E ela me contou
a história de Moisés e falou de Josué. Deus sempre tem uma pessoa que vai conduzir, que vai ajudar. E aquela pessoa que foi como minha mentora, orientadora, foi a nossa querida irmã Inês, esposa do nosso pastor presidente Tarcísio de Abreu. A irmã Inês me levava para os trabalhos da PEC, me levava aonde ela iria ministrar. A primeira história que eu adquiri do Branco de Neve, da PEC, foi através da nossa querida irmã Inês. E assim, sempre enfatizando o plano da salvação. Deus sempre vai levantar alguém para ser o seu mentor, para ser o seu intercessor, para te ajudar na caminhada. E quando eu aceitei aquele desafio de ir para a classe do berçário, era a classe dos bebês, estava iniciando, e para mim era um grande desafio, era uma responsabilidade muito grande. Mas lembre-se, o nosso Deus, Ele é aquele que chama e também é aquele que capacita. Basta você colocar tudo diante do Senhor, que no tempo certo e na hora certa tudo vai acontecer. Muitas vezes você está aí ouvindo e está até indagando, mas será que o meu chamado vem de Deus? Eu tive um convite através do homem, sim, é através do homem que você recebe o convite, mas o chamado e a confirmação vem do Senhor. E assim aconteceu com a tia Juliana, muito temerosa, quase não querendo dizer não, mas foi um desafio. E naquele momento, ali aprendendo, estudando, vendo outras irmãs que estavam ali junto comigo, aonde eu estava aprendendo, e algo dentro de mim eu colocava sempre diante do Senhor. Senhor, confirma se é o Senhor que quer que eu esteja à frente. Eu era muito tímida, eu praticamente não falava, eu ficava sempre no meu cantinho, mas lembre-se, você pode ser tímido, mas Deus é aquele que usa os tímidos. Hoje a tia Juliana, tem que falar pausa, porque não para de falar. Mas quem me conhecia quando pequena sabe, a minha timidez, como era difícil, eu travava. Mas Deus faz isso. E quando eu fui ali trabalhar na área do berçário, eu olhava aqueles bebês e eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer? Como vou contar? Como vou ministrar para eles? E o desafio eu coloquei diante do Senhor. E eu comecei a orar. E eu dizia, Senhor, me dá sabedoria para quando os bebês chegar, eles possam ter calma ao ouvir o louvor e ao ouvir a ministração, que era bem rápida a eles. E era assim que acontecia. Quando os bebês chegavam à sala, colocávamos no colo e logo eles começavam a ouvir o louvor, a primeira ministraçãozinha, eles já dormiam. E quando o papai e a mamãe vinham buscar, ficavam até surpresos, porque eles estavam dormindo, estavam calmos e tudo isso eu glorificava a Deus, porque era a resposta de oração. Assim fui cuidando, trabalhando e ministrando nesta classe, até que veio um novo desafio, que era a turma de 4 a 6 anos. E eu falei, Senhor, 4 a 6 anos já estende um pouco mais a ministração. E eu lembro que naquele período eu fui juntamente com uma irmã a uma congregação, e todos sabem que quando tem algum evento e trabalho com criança, sempre tem outras congregações. E naquela ocasião eu tinha sido convidada para ministrar a palavra, já com 11 anos de idade, já temerosa ainda, tímida, e eu disse, Senhor, como vou ministrar? E me recordo que naquela noite a ministração foi rápida e logo que terminei, uma irmã veio e disse, me dá o seu telefone, queremos entrar em contato com você. Mas não, irmã, não sou eu que prego, eu vim substituir uma outra irmã. Mas passei o telefone e quando eu estava passando, o pastor daquela congregação, ele olhou para mim e disse, filha, nunca diga não. Você vai ter grandes experiências com Deus. E naquele momento eu abaixei a cabeça, passei o contato, fui para casa. Compartilhei aos meus pais, passados-se alguns dias, aquela irmã entrou em contato. Mal sabia nós que era um momento de uma experiência com Deus.
Deus. Deus, Ele quer ter experiência com você. Você não vai viver de experiências dos outros, você vai ter as suas próprias experiências. E quando o telefone tocou, mamãe, mais que depressa, anotou a igreja, anotou com o tema. E eu disse, mamãe, mas o que irei falar, o que irei ministrar? Ela disse, aquilo que Deus colocar na tua boca. Lembre-se, não diga não. E eu fui, quando o meu maior sonho que eu tinha, naquela época, alguns vão dar até risada, porque vão lembrar, tinha aqueles carros Commodore, grande. As crianças não vão saber o que é Commodore. Vão perguntar para o papai e para a mamãe, que carro é esse? Ai, parecia aqueles Opala grande, aqueles Del Rey. Mostre para o seu filho o que era um Commodore. Mas nós sempre tínhamos na nossa igreja um pastor que ele vinha ministrar, pastor Jonas Pires, e ele tinha este carro Commodore, e era o meu maior sonho, entrar num Commodore. E quando aquele pastor daquela igreja que eu fui ministrar, ele tinha um Commodore. Minha avó, mais que depressa, gritou, oh, o pastor já chegou e o seu sonho vai ser realizado. Porque o carro daquele pastor era um Commodore. Eu me recordo que eu fui até a igreja, muda, a minha voz não saía, porque eu comecei a imaginar, nossa, ele tem um carro, um Commodore, imagina como é a igreja desse pastor. Mas quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinha mais de 500 crianças me esperando. E a história da tia Ju era numa folha sulfite, uma história pequena, era a história do Branco de Neve. Em 5 minutos eu iria ministrar, mas o pastor me deu a oportunidade e disse, filha, fala aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E em 5 minutos eu ministrei. Quando eu parei de ministrar, as crianças fizeram um silêncio e disse, já acabou? Já acabei. Faça o apelo, filha, o pastor me disse. E quando eu fiz o apelo, porque eu já estava fazendo o curso da PEC, a PEC, Aliança Pró-Evangelística para Criança. E ali eu aprendi que você tem que fazer o apelo, esperar a criança vir. Quando a criança vir, você confirme se realmente ela quer aceitar Jesus. E quando eu fiz o apelo, veio uma menininha correndo. E quando ela chegou próxima a mim, eu perguntei a ela se realmente ela queria aceitar Jesus. Fez aquele silêncio. Dentro de mim eu imaginei, falei algo errado? Repeti novamente. E quando aquela menina, ela disse, sim, eu quero aceitar Jesus. Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Os pastores começaram a correr de um lado para o outro. E eu sem entender o que estava acontecendo. E o pastor chegou em mim e disse, filha, hoje Deus confirma o seu ministério. Esta menina era surda e muda, e para a glória de Deus, ela foi curada. É assim que Deus faz, querido. Não diga não ao chamado. Se você que está ouvindo a tia Juliana neste momento, e o seu coração se arde para uma grande missão, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Atenda o chamado do Pai. Nunca mais eu disse não. Eu sempre falo sim ao Senhor, porque é Ele que capacita, é Ele que comanda, é Ele que está à direção da sua vida. Então, coloque-se o seu sonho diante do Senhor, porque Deus é aquele que realiza além do que você possa imaginar. Não foi homem que te chamou. Quem te chamou foi o próprio Deus. E é o próprio Deus que te chama para esta grande obra. Ele conta comigo e com você para levar o ID, para levar o Evangelho a toda a criança de 0 a 100 anos. Conte aos seus filhos os feitos do Senhor. Conte, reúna na sua casa e fale tudo que o Senhor já fez e está fazendo sobre a sua família. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãezinha, pela vida da minha avózinha, pela vida do meu papai que já dorme no Senhor, pela vida da minha família, porque eu e o meu irmão Anderson aprendemos ouvindo
os feitos do Senhor. Quão grande foi na nossa família e na nossa casa. Tire esse momento para ouvir a voz do Senhor e ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembre-se, filhos é herança do Senhor. Quantas madrugadas eu acordei com o papai orando, meus filhos são bênção, meus filhos são os levitas da casa do Senhor, meus filhos são os profetas. Diga palavras de bênção para a vida dos seus filhos, diga palavras de bênção para a vida da sua família e você verá quão grandes coisas Deus fará. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Atenda o chamado do Senhor para você hoje.